Olá, pessoal. Eu sou o Boris. Sou membro da equipe técnica aqui na Anthropic e eu criei o Claude Code. E estou aqui para falar um pouco com vocês sobre algumas dicas e truques práticos para usar o Claude Code. Vai ser bem prático. Não vou entrar muito na história. Nem na teoria, nada disso. E, antes de começar, na verdade, podemos fazer uma rápida votação de mãos. Quem já usou o Claude Code antes? Beleza. É isso que a gente gosta de ver. Para todo mundo que não levantou a mão, eu sei que não é para fazer isso enquanto as pessoas estão falando, mas se você puder abrir seu laptop e digitar isto, vai te ajudar a instalar o Claude Code, só para você poder acompanhar o resto da palestra. Tudo o que você precisa é o Node.js. Se você tiver, isto deve funcionar. Você não precisa acompanhar, mas se você ainda não tem, essa é sua chance de instalar para poder acompanhar. Então, o que é o Claude Code? O Claude Code é um novo tipo de assistente de inteligência artificial, e houve diferentes gerações de assistentes de inteligência artificial para programação. A maioria deles era sobre completar uma linha por vez, completar algumas linhas de código por vez. O Claude Code não é para isso. Ele é totalmente agêntico, então é feito para construir funcionalidades, para escrever funções inteiras, arquivos inteiros, corrigir bugs inteiros de uma vez. E o legal do Claude Code é que ele funciona com todas as suas ferramentas, e você não precisa trocar seu fluxo de trabalho, não precisa trocar tudo para começar a usar. Então qualquer IDE que você use, se você usa o VS Code, ou se você usa o Xcode ou as IDEs da JetBrains, tem gente na Anthropic que você não consegue arrancar das mãos deles de jeito nenhum, mas eles usam o Claude Code, porque o Claude Code funciona com toda a IDE, todo terminal que existe. Funciona localmente, por SSH remoto. Por TMUX, em qualquer ambiente que você esteja, você consegue rodar. Ele é de propósito geral, e isso é uma coisa que, se você nunca usou esse tipo de assistente de programação livre antes, pode ser meio difícil descobrir como começar, porque você abre e só vê uma barra de prompt, e você pode se perguntar, tipo, o que eu faço com isso? O que eu digito? É uma ferramenta poderosa, então você pode usar para muitas coisas, mas também porque ela faz tanta coisa, a gente não tenta te guiar para um fluxo de trabalho específico, porque na real você deveria poder usar do jeito que quiser, como engenheiro. Quando você abre o Claude Code pela primeira vez, tem algumas coisas que a gente recomenda fazer para configurar seu ambiente, e são bem simples. Então hold o terminal setup, isso vai te dar Shift Enter para novas linhas, para você não ter que usar, tipo, barras invertidas para quebrar linha. Deixe um pouco mais agradável de usar. Use barra fine para definir modo claro ou modo escuro. Ou temas para daltônicos. Você pode usar barra install GitHub app. Então hoje a gente anunciou um app do GitHub, onde você pode mencionar o Claude em qualquer issue ou pull request do GitHub. Então para instalar é só rodar este comando no seu terminal. Você pode personalizar o conjunto de ferramentas permitidas para não ser questionado toda vez. Isso é bem conveniente. Para coisas que eu sou questionado o tempo todo, eu com certeza personalizo dessa forma, para não ter que aceitar toda vez. E uma coisa que eu de fato faço, em muitos dos meus prompts, é não digitar eles à mão no Claude Code. Se você está no Massos, você pode ir nas configurações do sistema, em acessibilidade tem o ditado, e você pode ativar. E aí uma coisa que eu faço é só apertar a tecla digitado 2 vezes, e você pode simplesmente falar seu prompt. E ajuda muito ter prompts específicos, então isso é bem sensacional. Você pode só falar com o Claude Code como você falaria com outro engenheiro, e não precisa digitar um monte de código. Então quando você está começando com o Claude Code, ele é tão livre e faz de tudo. Por onde você começa? A coisa que eu recomendo acima de tudo é começar com perguntas e respostas sobre a base de código. Ou seja, só fazer perguntas para sua base de código. Isso é algo que a gente ensina para os novos contratados da Anthropic. No primeiro dia do onboarding técnico, você aprende sobre o Claude Code, você baixa, configura, e aí imediatamente começa a fazer perguntas sobre a base de código. E no passado, quando você fazia o onboarding técnico, é algo que sobrecarrega muito o time. Você tem que fazer perguntas para os outros engenheiros do time, tem que vasculhar o código, e isso demora, você tem que descobrir como usar as ferramentas, e isso leva muito tempo. Com o Claude Code, você só pergunta para o Claude Code, e ele explora a base de código, responde esse tipo de pergunta. E aí na Anthropic, o onboarding costumava levar umas 2 ou 3 semanas para os contratados técnicos, agora leva 3 dias. Outra coisa legal sobre as perguntas e respostas é que a gente não faz nenhum tipo de indexação.
Então não tem nenhum banco de dados remoto com seu código, a gente não sobe para lugar nenhum, seu código fica local, a gente não treina modelos generativos com o código. Então ele está ali, você controla, não tem índices nem nada disso. E o que isso significa também é que não tem configuração inicial. Você inicia o Claude, baixa, abre, não tem indexação, não precisa esperar, você já pode usar na hora. Essa é uma palestra técnica, então vou mostrar alguns prompts bem específicos e exemplos de código bem específicos que você pode usar, espero, melhorar e elevar sua experiência com o Claude Code. Então alguns tipos de pergunta que você pode fazer são, como esse trecho específico de código é usado, ou como eu instancio essa coisa? E o Claude Code não vai só fazer uma busca de texto e tentar responder, ele frequentemente vai um nível mais fundo, e tenta encontrar exemplos de como essa classe é instanciada, como ela é usada. E vai te dar uma resposta muito mais profunda, algo que você obteria de uma wiki ou de uma documentação, em vez de só um command F. Uma coisa que eu faço muito também é perguntar para ele sobre o histórico do JIT. Por exemplo, por que essa função tem 15 argumentos e por que os argumentos têm esses nomes estranhos? E isso é uma coisa que eu aposto que em todas as nossas bases de código você tem alguma função assim, ou alguma classe assim. E o Claude Code consegue vasculhar o histórico do JIT e vai tentar descobrir como esses argumentos foram introduzidos, quem os introduziu e qual era a situação, quais são as issues às quais aqueles commits estão ligados. E ele vai olhar tudo isso e resumir. E você não precisa dizer isso com todo esse detalhe. Você só pergunta. É só dizer, olha o histórico do JIT e ele vai saber fazer isso. O motivo de ele saber, aliás, não é porque a gente instruiu, não tem nada no System Prompt sobre olhar o histórico do JIT. Ele sabe porque o modelo é sensacional. E se você mandar ele usar o JIT, ele vai saber usar o JIT. Então temos sorte de estar construindo em cima de um modelo tão bom. Eu frequentemente pergunto sobre issues do GitHub. Então ele pode usar o WebFetch. Consegue buscar issues e olhar o contexto das issues também. E isso é bem sensacional. E uma coisa que eu faço toda segunda-feira na nossa reunião semanal é perguntar, o que eu entreguei essa semana? E o Claude Code olha o log, ele sabe meu nome de usuário e me dá um resuminho de tudo que eu entreguei. E eu só copio e colo aquilo num sistema de documentação. Então essa é a dica número 1. Para pessoas que nunca usaram o Claude Code antes. Se você está mostrando para alguém pela primeira vez, integrando seu time, a coisa que a gente com certeza recomenda é começar com perguntas e respostas sobre a base de código. Não comece usando ferramentas sofisticadas. Só comece fazendo perguntas sobre a base de código. E isso vai ensinar as pessoas a fazer prompts. E vai começar a ensiná-las esse Code consegue fazer? Do que ele é capaz? Versos em que você precisa segurar a mão dele um pouco mais? O que dá para resolver de primeira? O que dá em duas? Você precisa usar o modo interativo num repo? Para aqui. Uma vez que você está bem confortável com as perguntas e respostas, você pode mergulhar na edição de código. Esse é o próximo passo. E o legal de qualquer coisa agêntica, sabe? Tipo usar um LLM de forma agêntica, é que você dá ferramentas para ele e é simplesmente mágico. Ele descobre como usar as ferramentas. E com o Claude Code, a gente dá um conjunto bem pequeno de ferramentas. Não é muita coisa. Então ele tem uma ferramenta para editar arquivos. Tem uma ferramenta para rodar comandos bash. Tem uma ferramenta para buscar explorar o código, fazer brainstorming e, finalmente, fazer as edições. E você não precisa instruir especificamente para usar esta ferramenta, e esta, e esta. Você só diz, sabe, faça tal coisa, e ele descobre como fazer. Do jeito ele vai encadear tudo que faz sentido pro Claude Code. Tem muitas formas de usar isso. Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, antes de deixar o Claude partir para escrever código, eu peço para ele fazer um brainstorming. Um pouco, ou fazer um plano. Isso é algo que a gente recomenda muito. E uma coisa que eu vejo às vezes é gente que, sabe, pega o Claude Code Pad e implementa essa funcionalidade enorme. De tipo 3.000 linhas. E às vezes ele acerta de primeira. Mas às vezes o que acontece é que a coisa que ele constrói não é nada do que você queria. O jeito mais fácil de ter o resultado que você quer é pedir para ele pensar primeiro. Então, faça um brainstorming de ideias, faça um plano, me mostre, peça aprovação antes de escrever código. E você não precisa usar o modo plano. Você não precisa usar nenhuma ferramenta especial para isso. Tudo o que você precisa fazer é pedir pro Claude, e ele vai saber fazer. Então plano. É só dizer, antes de escrever isso. Código, faça esse aqui também, deixa eu pensar nesse, esse commit, push, PR, é um feitiço bem comum que eu uso. Não tem nada de especial nele, mas o Claude é meio esperto o suficiente para interpretar isso. Então ele faz um commit. Faz o push para branch, cria uma branch, e aí abre um pull request para mim no GitHub. Você não precisa explicar nada. Ele vasculha o sozinho para descobrir o formato dos commits e tudo mais. Vasculha e vai fazer o commit e dar push do jeito certo. De novo, a gente não está colocando isso no System Prompt. Ele simplesmente sabe como fazer isso. O modelo é bom. Conforme você fica um pouco mais avançado, você vai querer começar a plugar as ferramentas do seu time. E é aqui que o Claude Code começa a realmente brilhar. E geralmente tem dois tipos de ferramenta. Uma é ferramenta bash. E um exemplo disso, eu inventei essa tal de Barley CLI.
Não é uma coisa real. Mas você pode dizer para fazer algo. E você pode contar para o Claude Code sobre ela. E pode dizer para ele usar, por exemplo, um help para descobrir como usá-la. E isso é eficiente. Se você se pegar usando muito, você também pode jogar isso no seu Claude.md, do qual vamos falar daqui a pouco. Aí o Claude consegue lembrar disso entre exceções. E a gente segue na Antropy, mas esse é um padrão comum. E vemos clientes externos usarem também. E a mesma coisa com o MCP. O Claude Code pode usar ferramentas Bash. Pode usar ferramentas MCP. Então só conte para ele sobre as ferramentas. E você pode adicionar a ferramenta MCP. Começa a usar. E pode dizer para ele como usar. Isso é extremamente poderoso. E ele simplesmente. Porque quando você começa a usar o Claude Code numa nova base de código, você pode só dar todas as suas ferramentas para ele. Todas as ferramentas que seu time já usa. Para essa base de código. E o Claude Code pode usar em seu nome. Tem alguns fluxos de trabalho comuns. E esse é o que eu já mencionei. Tipo, faça um pouco de exploração, um pouco de planejamento, e me peça a confirmação antes de começar a escrever código. Esses outros dois à direita são extremamente poderosos. Quando o Claude tem alguma forma de verificar o próprio trabalho, por exemplo, escrevendo testes unitários, ou tirando prints com Puppeteer, ou tirando print do simulador de iOS, então ele consegue iterar. E isso é incrível. Porque se você dá para ele, por exemplo, um que diz constrói essa interface web, ele faz bem. Mas se você deixa ele iterar 2 ou 3 vezes, frequentemente ele deixa quase perfeito. Então o truque é dar para ele algum tipo de ferramenta que ele possa usar como feedback para verificar o próprio trabalho. E aí, com base nisso, ele vai iterar sozinho, e você vai ter um resultado muito melhor. Então, seja qual for o seu domínio, sejam testes unitários, testes de integração, ou prints para apps ou web ou qualquer coisa. Só dê para ele uma forma de ver o próprio resultado, e ele vai iterar e melhorar. Então esses são os próximos passos. Ensine o Claude a usar suas ferramentas e descubra o fluxo de trabalho certo. Se você quer que o Claude já parta para o código, se quer que ele faça um brainstorming primeiro, se você quer que ele itere, tenha mais ou menos essa noção para saber como instruir o Claude a fazer o que você quer. Conforme você vai mais fundo, além das ferramentas, você vai querer começar a dar ao Claude mais contexto. E quanto mais contexto, mais espertas vão ser as decisões, porque, como engenheiro trabalhando numa base de código, você tem um monte de contexto na cabeça sobre seus sistemas e todo o histórico e todo o resto. Então tem diferentes formas de dar isso pro Claude. E conforme você dá mais contexto pro Claude, ele se sai melhor. Tem diferentes formas de fazer isso. A mais simples é o que a gente chama de Claude.md. E Claude.md é o nome especial do arquivo. O lugar mais simples para colocar é na raiz do projeto. Então, no mesmo diretório em que você inicia o Claude, coloque um Claude.md ali. E ele vai ser lido automaticamente para o contexto no começo de toda a sessão. E, basicamente, o primeiro turno do usuário vai incluir o Claude.md. Você também pode ter um Claude.md local. E esse, você normalmente não comita no controle de versão. Então o Claude.md, você deveria comitar no controle de versão, compartilhar com seu time para escrever uma vez, compartilhar com o time. Esse aqui, você não comita. É só para você. Os tipos de coisa que você coloca no Claude.md são, tipo, comandos bash comuns, ferramentas MCP comuns, decisões de arquitetura, arquivos importantes, qualquer coisa que você normalmente precisaria saber para trabalhar nessa base de código. Tente manter bem curto, porque se ficar muito longo, ele só vai consumir um monte de contexto. E geralmente não é tão útil. Então só tente manter o mais curto possível. E, por exemplo, na nossa base de código, a gente tem comandos bash comuns, a gente tem um guia de estilo, alguns arquivos centrais, esse tipo de coisa. Todos os outros Claude.md, você pode colocar em outros diretórios filhos alinhados, e o Claude vai puxá-los sob demanda. Então esses são os Claude.md que vão ser puxados automaticamente. Mas também você pode colocar Claude.md em diretórios alinhados, e esses vão ser automaticamente puxados quando o Claude trabalha nesses diretórios. E claro, se você é uma empresa, talvez queira um Claude.md compartilhado entre todas as diferentes bases de código, e queira gerenciá-lo em nome dos seus usuários, e você pode colocar na sua raiz Enterprise, e ele vai ser puxado automaticamente. Tem um monte de formas de puxar contexto. Na verdade, eu tive bastante dificuldade para montar este slide, só para comunicar a amplitude de formas de fazer isso. Mas o Claude.md é puxado automaticamente. Você também pode usar slash commands. Então isso é Claude Commands, e isso pode estar no seu diretório home ou pode ser comitado no seu projeto. E isso é para os slash commands. E aqui, a gente tem alguns exemplos dos slash commands que a gente tem no próprio Claude Code. E aí, por exemplo, se você está no repositório do Claude Code e vê issues sendo rotuladas, isso é, na verdade, esse workflow rodando. Aqui. Ele rótula as issues do GitHub. E a gente tem uma GitHub Action rodando, a mesma de que a gente falou hoje de manhã, onde o Claude Code roda esse comando, e é só um slash command. Ele roda e rótula as issues para que os humanos não precisem. Só economiza um monte de tempo para a gente. E claro, você pode adicionar arquivos mencionados para puxá-los para o contexto. E como?
Eu disse antes, os clode.md num diretório aninhado são puxados quando o clode trabalha naquele diretório. Então dê mais contexto para o clode, e com certeza vale a pena dedicar um tempo para afinar o contexto. Você pode passar por um melhorador de prompt, pensar para quem é o contexto, se você quer puxar ele toda vez, se você quer puxar sob demanda, se quer compartilhar com o time, se é uma preferência pessoal, com certeza dedique um tempo para afinar. Isso vai melhorar o desempenho dramaticamente se você fizer direito. Conforme você fica mais avançado, você vai querer pensar um pouco mais nessa espécie de hierarquia de diferentes formas de puxar tudo. Então, tipo, não só o clode.md, mas também configuração e meio que tudo. Sobre o clode você pode puxar dessa forma hierárquica. Então os projetos são específicos do seu repositório Git, e isso você pode comitar ou fazer só para você. Você também pode ter configurações globais, que valem para todos os seus projetos, ou pode ter políticas enterprise. E isso é, basicamente, uma configuração global que você implanta para todos os seus funcionários, todo mundo, seu time, automaticamente. E este slide é meio denso de informação, mas o ponto é que isso se aplica a muita coisa. Então você pode fazer isso para os slash commands, pode fazer para as permissões. Então, por exemplo, se você tem um comando bash que você rodaria para todos os seus funcionários, tipo, todos os seus funcionários usam esse comando de teste, por exemplo, você pode simplesmente comitar isso nesse arquivo de políticas enterprise. E aí qualquer funcionário, quando rodar esse comando, ele vai ser aprovado automaticamente, o que é bem conveniente. E você também pode usar isso para bloquear comandos. Então, por exemplo, digamos que tem uma URL que nunca deveria ser acessada, só adicione a essa configuração, e isso vai fazer com que um funcionário não consiga sobrescrever, e aquela URL nunca pode ser acessada. Então é bem conveniente tanto para desbloquear as pessoas quanto para manter sua base de código segura. E aí a mesma coisa para os servidores MCP, tem um arquivo MCP, John, comitê na base de código. Desse jeito, toda vez que alguém roda o Clode Code na sua base de código, vai ser questionado para instalar os servidores MCP, e isso é compartilhado com o time. Se você não tem certeza de qual desses usar, isto é meio que uma matriz insana, porque a gente suporta um monte de coisa, e os fluxos de trabalho de engenharia são muito flexíveis, e toda empresa é diferente. Então a gente meio que quer suportar tudo. Então se você não tem certeza de como começar, eu recomendaria começar com contexto de projeto compartilhado. Você escreve isso uma vez e compartilha com todo mundo do time, e você tem esse tipo de efeito de rede em que alguém faz um pouco de trabalho e todo mundo do time se beneficia. Tem um monte de ferramentas embutidas no Clode para gerenciar isso. Então, como exemplo, se você roda /memory, você consegue ver todos os diferentes arquivos de memória que estão sendo puxados. Então talvez eu tenha uma política enterprise, tenho minha memória de usuário, tenho o clode.md do projeto, e aí talvez tenha um clode.md aninhado. Ele só é puxado para certos diretórios. E aí, de forma similar, quando você faz /memory, você pode editar arquivos de memória específicos. Quando você digita o sinal de cerquilha para lembrar algo, você pode escolher para qual memória você quer arquivar. Então esse é o próximo passo. Dedique um tempo para configurar o clode.md, os servidores MCP, todas as coisas que seu time usa para que você possa usar uma vez, configurar uma vez, e aí compartilhar com todo mundo. Um exemplo disso está no nosso repositório de apps da Anthropic. Esse é tipo repositório onde a gente tem todo o nosso código web. E de apps. Tem um servidor MCP do Puppeteer, e a gente compartilha isso com o time. E tem um MCP John comitado. Então qualquer engenheiro trabalhando naquele repositório pode usar o Puppeteer, pilotar testes de ponta a ponta, tirar prints automaticamente e iterar, para que cada engenheiro não tenha que instalar por conta própria. Essa é uma palestra sobre dicas de profissional. Eu só quero fazer um interlúdio rápido para falar de alguns atalhos de teclado comuns que as pessoas talvez não conheçam. É muito difícil desenvolver para terminal. Também é muito divertido. Parece redescobrir nova linguagem de design. Mas uma coisa dos terminais é que são extremamente minimalistas. E aí às vezes é difícil descobrir esses atalhos. E aqui está só uma folha de referência rápida. Então a qualquer momento você pode apertar Shift Tab para aceitar edições, e isso te coloca no modo de aceitação automática de edições. Então comandos bash ainda precisam de aprovação, mas as edições são aceitas automaticamente. Pedir pro Clode e você sempre depois. Por exemplo, eu faço isso se eu sei que o Clode está no caminho certo, ou se ele está escrevendo testes unitários e iterando nos testes. Eu geralmente só mudo pro modo de aceitação automática para não ter que aprovar cada edição. Sempre que você quiser que o Clode lembre de algo, por exemplo, se ele não está usando uma ferramenta corretamente e você quer que ele use corretamente dali em diante, só digite o sinal de cerquilha e aí diga o que ele deve lembrar, e ele vai lembrar. Ele vai incorporar no Clode.md automaticamente. Se você quiser cair para o modo bash, ou seja, só rodar um comando bash, você pode apertar o ponto de exclamação e digitar seu comando. Isso vai rodar localmente, mas também entra na janela de contexto, então o Clode vai ver no próximo turno. E isso é bem bom para comandos de longa duração, se você sabe exatamente o que quer fazer, ou qualquer comando que você queira colocar no contexto. E o Clode vai ver o comando e a saída. Você pode adicionar com menção arquivos e pastas. A qualquer momento você pode apertar escape para parar o que o Clode está fazendo.
Não importa o que o Claude esteja fazendo, você sempre pode apertar escape com segurança. Não vai corromper a sessão. Não vai estragar nada. Então talvez o Claude esteja fazendo uma edição de arquivo diferente. Eu aperto ou talvez ele tenha sugerido uma edição de 20 linhas e eu tipo, na verdade, 19 dessas linhas estão perfeitas, mas uma linha você deveria mudar. Eu aperto isso para ele. Digo, e aí mando ele refazer aquela edição. Você pode apertar escape 2 vezes para voltar no histórico. E aí, depois que você termina a sessão, você pode iniciar o Claude com um resumo. Para retomar aquela sessão, se quiser. Ou, continue. E aí, a qualquer momento, se você quer ver mais da saída, aperte Ctrl R. E isso vai te mostrar a saída inteira, a mesma coisa que o Claude vê na janela de contexto dele. A próxima coisa de que eu quero falar é o SDK do Claude Code. A gente mencionou isso no começo. Logo depois disso, o Cid vai dar uma sessão, acho que ali do outro lado do corredor, e ele vai se aprofundar bastante no SDK. Brincado se você não tinha, se você usa flag P no Claude, é isso que é o SDK. E a gente vem planejando um monte de funcionalidades nas últimas semanas para deixar ele ainda melhor. Então você pode construir em cima disso. Você pode fazer coisas legais. Isso é exatamente o que o Claude Code usa. É exatamente o mesmo SDK. E aí, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é Claude P. Então esse é o SDK via CLI. Você pode passar um prompt. Pode passar algumas ferramentas permitidas, que podem incluir /comandos específicos. E você pode dizer qual formato você quer. Então você pode querer JSON, ou pode querer JSON em streaming, se você quiser processar isso de algum jeito. Então isso é sensacional para construir em cima. A gente usa isso em C o tempo todo. Usamos para resposta a incidentes. Usamos em todo tipo de pipeline. Então é bem conveniente. Só você dá um prompt para ele. Ele te dá JSON, jeito. Você pode usar isso pode fazer pip para dentro dele. Pode fazer pip para fora. Os pips também são bem legais. Então, você pode usar, por exemplo, git status e fazer pip disso para dentro e, sabe, usar o j aqui para selecionar o resultado. As combinações são infinitas. E é meio que essa ideia nova. É um utilitário Unix super inteligente. E eu acho que a gente mal arranhou a superfície de como usar isso. A gente ainda está descobrindo. Você pode ler de tipo um book do GCP. Ler. Sabe, um log gigante e fazer pip para dentro, e mandar o Claude descobrir o que tem de interessante nesse log. Você pode buscar dados de tipo uma CLI qualquer. Você também pode fazer pip para dentro e fazer o Claude fazer algo com aquilo. A última coisa, e essa é provavelmente tipo o caso de uso mais avançado que a gente vê, eu sou meio que um usuário comum do Claude. Então eu geralmente tenho tipo um Claude rodando por vez. E talvez eu tenha tipo umas abas de terminal para alguns repositórios diferentes ao mesmo tempo. Quando eu olho para os usuários avançados, dentro e fora da Anthropic, quase sempre eles vão ter tipo sessões SSH. Vão ter tipo túneis TMUX para as sessões de Claude deles. Vão ter vários checkouts do mesmo repositório para poder rodar vários clouds em paralelo naquele repositório. Ou estão usando Git Worktrace para ter algum tipo de isolamento enquanto fazem isso. E a gente está trabalhando ativamente para deixar isso mais fácil de usar. Mas por enquanto, essas são algumas ideias de como fazer mais trabalho em paralelo com o Claude. Você pode rodar quantas sessões quiser. E tem muita coisa que dá para realizar em paralelo. Então é isso. Eu também queria deixar um tempo para perguntas e respostas. Acho que esse é o último slide que eu tenho. E se o pessoal tiver perguntas, tem microfones nos dois lados. E eu adoraria responder qualquer pergunta. Ei, Boris. Obrigado por construir o Claude Code. E eu queria saber qual foi a parte mais difícil da implementação. Tipo, qual parte da implementação foi mais difícil para você ao construir isso? Eu acho que tem muitas partes complicadas. Acho que uma parte especialmente complicada são as coisas que a gente faz para tornar os comandos bash seguros. O bash é inerentemente bem perigoso e pode mudar o estado do sistema de formas inesperadas. Mas, ao mesmo tempo, se você tem que aprovar manualmente cada comando bash, é super chato como engenheiro. E você não consegue realmente ser produtivo, porque você fica constantemente aprovando cada comando. E meio que navegar como fazer isso com segurança, de um jeito que escala pelos diferentes tipos de base de código que as pessoas têm, porque nem todo mundo roda o código num container Docker, foi bem complicado. E, basicamente, a coisa em que a gente chegou é que tem alguns comandos que são só de leitura. Tem uma análise estática que a gente faz para descobrir quais comandos podem ser combinados de formas seguras. E aí a gente tem esse sistema de permissões em camadas, bem complexo, para que você possa colocar comandos em lista de permissão e lista de bloqueio em diferentes níveis. Oi, Boris.
Você mencionou dar uma imagem para o Claude Code, o que me fez pensar se tem algum tipo de funcionalidade multimodal que eu não conheço. Você está só apontando ele para uma imagem no sistema de arquivos ou algo assim? Sim. Então o Claude Code é totalmente multimodal. Sempre foi, desde o começo. Então é meio difícil de descobrir. Ele está num terminal, mas você pode pegar uma imagem e só arrastar e soltar. Isso vai funcionar. Você pode dar um caminho de arquivo. Isso vai funcionar. Você pode copiar e colar a imagem, e isso também funciona. Então eu uso isso com frequência, tipo se eu tenho um MOOC de algo. Eu só arrasto e solto o MOOC. Mando ele implementar. Dou para ele um servidor para ele poder iterar em cima. E é totalmente automatizado. Ei, por que você construiu uma ferramenta de CLI em vez de uma IDE? É uma boa pergunta. Acho que provavelmente tem duas razões. Uma é que a gente começou isso na Anthropic. E na Anthropic, as pessoas usam uma gama enorme de IDEs. E algumas pessoas usam VS Code. Outras usam Zed, ou Xcode, ou Vim, ou Emacs. E era simplesmente difícil construir algo que funcionasse para todo mundo. E aí o terminal é só o denominador comum. A segunda coisa é que, na Anthropic, a gente vê de perto quão rápido o modelo está ficando melhor. E aí eu acho que tem uma boa chance de que, até o fim do ano, as pessoas não estejam mais usando IDS. E aí a gente quer estar pronto para esse futuro. E quer evitar investir demais camadas por cima, dado o jeito que os modelos estão progredindo. Pode não ser trabalho útil daqui a pouco. O quanto você usou o Claude Code para modelagem de machine learning e quase aquela experiência de AutoML? Eu estava curioso sobre como tem sido a experiência com isso até agora. Acho que a pergunta foi o quanto a gente está usando o Claude Code para machine learning e modelagem. A gente na verdade usa bastante para isso. Tanto engenheiros quanto pesquisadores na Anthropic usam o Claude Code todo dia. Acho que uns 80% das pessoas técnicas na Anthropic usam o Claude Code todo dia. E, espero, dá para ver isso no produto e no tanto de carinho e dogfogging que a gente colocou nele. Mas isso inclui pesquisadores que usam ferramentas, como a ferramenta de notebook para editar e rodar notebooks. Beleza, muito legal. Obrigado. Beleza. Acho que é isso. Valeu.